Seja muito bem-vindo a mais um podcast Culturas e Times Fortes. Esse é o episódio número 7, uma apresentação da empresa com propósito. Meu nome é Guilherme Guimarães. Meu nome é Hanna Severo. E hoje, Hanna, a gente vai falar sobre o quê? Como sair do operacional e estar numa posição estratégica como dono. Bacana. Então, como eu parar de perder tempo ou gastar, investir tanto tempo na operação e fazer o papel da gente como dono de estar mais no estratégico. Exato. Seria isso. Bacana. Exatamente. Antes da gente começar esse tema, tem muita coisa legal, vou contar minha história, né? Eu já passei muito por isso, eu já sou, né? Eu sei o que talvez quem está assistindo aqui e ainda está preso no operacional está sentindo, Hanna, porque eu passei isso, já trabalhei 10, 12, 14, 16 horas nesses meus 10 anos empreendendo e eu vou contar um pouquinho dessa história que eu acho que vai ser legal. Antes da gente começar, o que eu queria te pedir? Se você está acompanhando aqui a gente pela primeira vez, ainda não segue a gente ou já acompanha a gente há algum tempo e ainda não segue, o que eu queria te pedir? Segue a gente nessa plataforma aí que você está assistindo, seja no Spotify, no YouTube, no podcast. Encaminha para o máximo de empresários e empresárias, donos e donas de empresas que estão em rápido crescimento também e que esse conteúdo pode ajudar a salvar, né, essas empresas. E eu queria, para você que está aqui, é dono, empresária, tem mais de 30 funcionários e estar em rápido crescimento, eu queria te presentear, né? Onde aqui embaixo eu vou deixar um QR Code. Então pega teu celular agora, aponta teu celular bem aqui embaixo para esse QR Code que está aqui e eu vou disponibilizar o meu melhor time de especialistas para fazer um diagnóstico do que é que falta para a sua empresa, o teu negócio, a tua companhia ter culturas e times mais fortes. Vai fazer o diagnóstico e vai traçar um plano de ação junto com você para que tua empresa consiga sustentar esse rápido crescimento, porque eu tenho certeza absoluta, Hanna, que o rápido crescimento é impossível a gente escalar um negócio sem gente. Sim. Imagino que se você está crescendo rápido, o crescimento ele é bom, mas ele não é tão gostosinho não, crescer dói. Né? Crescer dói pra caramba. Então, talvez você esteja vivendo a dor do crescimento, o mal do crescimento. E a dor do crescimento, na maioria das vezes, Jana, ela vem acompanhada de eu estar contratando muitas pessoas erradas. O que é que mais impede as empresas de crescerem? É gente. Sim. Né? Então, o que a gente quer dentro desse diagnóstico, você apontando o teu celular e trazendo para cá, para esse QR Code está aqui, a gente vai tentar minimizar um pouco os teus problemas com gente, criando culturas e times mais fortes. E talvez seja muito do que a gente vai falar, inclusive, aqui hoje. Como é que eu saio do operacional? Não tem como eu sair do operacional se eu não tiver gente. Exatamente. Né? Se eu não tem como eu sair do operacional se eu não trabalhar o meu time. Se eu não tenho um time que resolva os meus problemas. Mas isso é um episódio que a gente vai falar aqui agora. Hanna, tá contigo a bola. Vamos começar. Vamos nessa. Guilherme, por quê? E qual a causa do empresário ele ficar sempre focado no operacional? Você acredita que isso tem alguma correlação com a mentalidade? Perfeito, legal. Boa pergunta. Assim, por que que a gente, como dono, a gente abre a empresa para ter mais vida e o que a gente menos tem é vida? 9 a cada 10 empresários que eu converso, Rani, fala assim, Guilherme, eu abri a empresa para ter mais vida, para dar uma qualidade de vida melhor para minha família, sendo que o que ele menos tem é tempo com a família. O que ele menos tem é tempo de qualidade, dar tempo e dar vida para a família. Sim. Parece que empreender virou uma prisão de portas abertas, onde eu não consigo às vezes nem sair de dentro, senão o nosso negócio ele desanda. Né? E quando a gente para analisar, vamos entender princípios ali antes de a gente saber falar o como, mas assim, por que que a maioria das pessoas abrem as suas empresas? Né? Não necessariamente é por oportunidade, na maioria das vezes é por necessidade. Sim. Também. Né? E quando a gente abre por oportunidade, a gente tem uma crença que é o seguinte, saber fazer o trabalho técnico é completamente diferente de abrir uma empresa, Hanna, que faz esse trabalho técnico. Tá? Então, o que é que impede hoje as empresas de crescerem e quem é o maior vilão que impede os negócios de prosperarem e crescerem? É o próprio dono. Sim. A gente abre uma empresa porque a gente acha que a gente é muito bom tecnicamente para abrir aquele negócio,
Sendo que abrir uma empresa onde você sabe fazer o trabalho técnico é completamente de abrir um negócio que faz esse trabalho técnico. Né? Vamos pegar uma reflexão, Hannah. Um médico, se ele tivesse que abrir uma empresa hoje, tu acha que ele abriria uma empresa de quê? Uma clínica. Legal. Um dentista, ele abriria uma empresa de quê? Um consultório. Um arquiteto, o que é que ele fazia? O que é que ele faria? Com certeza ele teria algo relacionado a planejamento arquitetônico. Perfeito. Uma pessoa que trabalhou 10 anos como representante comercial, se ele fosse abrir uma empresa, ele abriria uma empresa de quê? Representação comercial. Um barbeiro, se ele fosse abrir uma empresa, ele Uma abriria o quê? barbearia. Então, assim, as pessoas abrem as suas empresas por conta de um conhecimento técnico muito grande. Eu acho que eu sei cortar cabelo, então eu vou abrir uma barbearia. Eu acho que eu fui representante comercial durante 10 anos e eu acho que eu tenho capacidade de abrir uma empresa de representação comercial. Perfeito. Eu sou médico, eu sou dentista e eu acho que eu consigo montar uma clínica. Sendo que saber fazer o trabalho técnico é completamente diferente de abrir uma empresa que faz esse trabalho técnico. Perfeito. É aqui onde entram as habilidades, Hannah, de gestão. Gestão comercial, gestão financeira, gestão de pessoas, gestão operacional também, né? Gestão fiscal, gestão contábil. E nenhuma faculdade hoje no Brasil ensina a gente a ser gestor e a ser líder. Verdade. Nenhuma faculdade no Brasil ensina a gente a ser empresário. Todas as faculdades no Brasil, quem abriu empresa fazendo faculdade depois de faculdade, só ensina a gente a ser técnico. Quando a gente trabalha dentro de empresa e a gente é muito bom na operação, Sim. a gente também aprendeu a ser técnico. A gente não sabe ser líder. Eu brinco que o ser humano ele vai sendo promovido até o mais alto grau de sua incompetência. Todo mundo tem seu grau, mais alto grau de incompetência. Todo mundo chega no seu limite. A gente como empresário também chega no seu limite, né? Mas eu acho que o primeiro passo é que a gente se cai nessa armadilha de achar que por a gente saber o conhecimento técnico, eu vou abrir uma empresa que faz esse trabalho técnico que vai dar certo. E não vai. Porque às vezes você não sabe liderar pessoas, contratar gente, montar time, né? Fazer gestão, trabalhar cultura, gestão comercial, gestão financeira. E tem muita gente com bons negócios na mão e não consegue prosperar, ou bons negócios na mão que vendem bem e que as pessoas quebram por mais decisões financeiras, né? E vice-versa. Então, não necessariamente, né, quando a gente fala de como sair, né, como gastar menos tempo no operacional e ir para o estratégico, a gente tem que aprender a ser empresário, a ser líder. A gente sabe fazer o trabalho técnico só, mas é diferente. Se eu continuar só querendo fazer o trabalho técnico e não querendo me aprimorar e me desenvolver como líder, como empresário, eu vou cada vez mais ficar no operacional. Sim. Então, só tem uma forma de a gente conseguir sair da operação. É contratando gente, né? É montando time. É construindo times fortes, de um modo geral. Guilherme, onde que está o erro de tudo isso? Né? Por que qual é a causa desse negócio, né, que está o erro de tudo isso? Eu falo muito porque aconteceu comigo. Né? Se eu for contar um pouco da minha história, eu já tive 5 negócios, eu já vendi um negócio, já larguei 2 negócios, já fali um negócio, e na primeira aventura empreendedora que eu tive, a gente chegou a ter 80 franqueados no Brasil, Hannah. E em 2 anos, 2014 a 2016, a gente chegou a ter 80 franqueados no Brasil. A empresa crescia rápido, a gente estava com 50 colaboradores, perto de 50 colaboradores mais ou menos. E quanto mais a minha empresa crescia, mais ela dependia de mim para tudo. Nossa. Mais eu gastava energia, mais as coisas não funcionavam, mais dependia de mim e dos meus sócios para tudo. E aí eu contratei uma consultoria de gestão, e achando que eu precisava organizar meus processos, melhorar a gestão e tal. Guilherme, não é isso. Né? Foi quando eu entendi que não era isso. Então, talvez você que está me assistindo aí, eu sei que você está sentindo, porque eu já passei por isso também. E eu posso te dizer com um pouco de tranquilidade, assim, onde é que tá o erro de tudo isso? Né? Acho que o primeiro erro, que eu acho que é muito grave, é falta de clareza, falta de direção, falta de visão. Perfeito. Sabe? Tão complexo quanto comandar uma empresa é pilotar um avião. E tem muita gente que está
dirigindo um avião, comandando um ônibus, sem saber para onde ele vai. Sim. A maioria das empresas hoje que eu vejo, Ana, assim, eu tenho certeza que ninguém de vocês que está ouvindo ou está vendo esse podcast no YouTube ou no podcast pegaria um ônibus sem saber para onde esse ônibus vai, né? Quais são as chances, Hanna, desse ônibus levar a gente para o local que a gente realmente gostaria de ir? São mínimas. Sim. Quem pega um ônibus sem saber para onde ele vai, no mínimo, é doido. Mas é o que está acontecendo quase todos os dias com pequenas e médias empresas no Brasil. Sim. O empresário, ele assume o papel do piloto, né, do motorista do ônibus, que seria a empresa. A gente, como empresário, por ser muito executor, a gente faz a coisa acontecer, a empresa cresce, com muito suor, com muito esforço, com muito trabalho duro. Sim. Beleza? Sendo que a empresa cresce, eu preciso colocar a gente para dentro. E aí eu começo a contratar pessoas, começo a colocar pessoas para dentro do ônibus, e a jornada empreendedora está seguindo, e no meio do caminho, as pessoas vão perguntar assim, o Hanna, o Guilherme, para onde a empresa está indo? E aí a gente fala, não, vamos indo que no caminho a gente resolve. Tem essa meta para bater, tem esse cliente que está reclamando aqui, tem esses processos que tem que melhorar, tem isso aqui que atrasou, tem esse negócio aqui que a gente ainda tem que fazer que não foi feito, tem essa atividade aqui para fazer, faz desse jeito, faz daquele, tu vem para cá, tu vai para lá. A gente fica liderando por controle as pessoas. E aí no meio do caminho, Ana, as pessoas começam a tomar decisões erradas. E a gente acha que as pessoas são incompetentes, não fazem as coisas certas e tal, né? E não pensa, não age, não toma decisão igual a gente. E as pessoas reclamam da gente, como dono, como líder, de que a gente não dá visão, clareza, direção, né? Então, o primeiro erro que impede, né, os donos de crescer e deixa a gente no operacional é porque a gente não dá clareza para o time. Sim. E aí, quanto menos o time faz, mais a gente se dá conta que tem que fazer tudo, né? Então, esse é um primeiro erro muito grave. O segundo erro é que a gente, como empresário, por a gente conseguir trazer esse negócio no braço, a gente acaba virando muito centralizador. Os empresários no Brasil, eles são muito centralizadores. Sim. E a partir do momento que eu estou crescendo o negócio, eu tenho que abrir mão do controle. Eu não consigo controlar tudo. Ou eu cresço e perco um pouco de controle, ou eu não cresço e fico com o controle. Não dá para fazer os dois. Sendo que os empresários no Brasil, eles são muito centralizadores. Você acredita que isso tem a ver com mentalidade? Total. Centralização. A gente fica dando desculpa para a gente mesmo, a gente sabe fazer mais rápido. Aí são os sabotadores internos que a gente tem. Quem é centralizador, né? Quem é um empresário ou um líder que é centralizador, ele pensa assim, putz, aí são as desculpas que o próprio cérebro dele, sabotando ele, dá para ele mesmo. Putz, eu faço melhor. Se eu fizer, eu vou fazer mais rápido. Se eu pegar aqui para fazer, eu faço em 3 minutos. Se eu for ensinar para a pessoa, vai demorar 2, 3 horas. Nem eu mesmo sei fazer, quanto mais meu time. Se eu não sei fazer, é melhor eu fazer do que meu time. Cara, quanto mais tu for botar a mão na massa, mais cheio de coisa você vai ficando, mais cheio né? você vai ficar. E aí tem muita gente que acha que a forma de conseguir fazer mais com menos é buscando produtividade, quando na verdade não é. Sim. Produtividade é o seguinte, tu vai lá, busca técnicas de produtividade, tu vai ser mais produtivo, mas aí vai ser só uma questão de tempo, se tu não ajustou o teu modelo mental, vai ser só uma questão de tempo para tu colocar mais coisas para dentro e vai ficar sobrecarregado de novo. Sim. Então o lance sobre sair do operacional não é ser mais produtivo, não é pegar mais coisas, né? Só tem uma forma de eu sair do operacional, é delegando coisas, é deixando de fazer coisas, é entendendo o que é importante para o meu papel como dono fazer e o que eu sou pago para fazer. Sim. Às vezes a gente está sendo muito caro para fazer atividades muito operacionais que o nosso time, que é muito mais barato, que eu poderia contratar uma pessoa a um custo de hora muito mais barato, poderia fazer. Porque a gente não pensa nisso, não faz esse cálculo. Ah, deixa aqui que eu faço, né? Mais ou menos assim. Porque às vezes são os sabotadores que a gente tem. Sim. Né? Então, durante muito tempo, eu pensei assim, não, vou economizar. Mas, cara, eu estava limitando o próprio crescimento do meu negócio. Sim. No momento que eu pegava para fazer isso aqui, eu deixava de fazer uma tarefa um pouco mais estratégica. Então, e às vezes a gente acha que a gente é o solucionador de problemas, né? Que a gente é o super-herói e quer fazer tudo. Mas
se a gente fizer tudo, a gente não vai fazer o time crescer também. Então, o segundo erro que impede a gente de sair mais da operação e ir pro estratégico é a gente ser muito centralizador. Beleza. E a centralização, ela infantiliza muito o time da gente. A gente fica com um monte de funcionário bebê ali dentro, né? Porque eu não delego as coisas para as pessoas. E um terceiro erro é que a gente, como empresário, a gente foca muito em tarefas e pouco em resultado. A gente é meio que o tarefeiro, sabe? Quanto mais a gente tem um monte de to-dos ali para fazer, um monte de atividade, mas não esquece do resultado final, né? A gente está sempre pensando muito no curto prazo, no dia a dia. O empresário brasileiro está pensando em vender o almoço para comer o jantar às vezes, mas não tem nenhum planejamento. Não tem nenhum planejamento estratégico, não tem nenhuma definição de meta, não consegue desdobrar isso para time, não faz gestão para fazer isso. E aí ele fica muito preso em tarefas. Né? A gente percebe quando um empresário, quando um líder é bom ou é ruim, né? Dependendo do quão ele está dentro da operação ou não. Né? É igual a time. Né? Um time bom, ele tem um técnico bom. Pô. Né? O primeiro passo para eu ter um time bom, o primeiro passo para eu sair do operacional e para o estratégico é eu ter um time que faça operacional. Porque, vamos lá, se eu como empresário, como dono, estou trabalhando só para fazer o meu negócio funcionar, quem é que vai estar trabalhando para fazer ele crescer? Perfeito. Se eu passo o dia todo só apagando incêndio dentro do meu negócio e só fazendo o meu negócio funcionar, quem é que vai estar fazendo ele crescer? Tu contrata gente para quê? É para resolver teus problemas, não é? Sim. Tu contrata gente para te dar a solução, tu contrata gente para resolver teus problemas. Ou tu está contratando problema para dentro do teu negócio. Excelente reflexão, né? Então, você está assim, contratando solução ou problema? Tá contratando solução ao problema. Na maioria das vezes a gente contrata a gente para resolver os nossos problemas e não para nos dar problemas. Exatamente. Sendo que o que acontece é o oposto. E aí, quanto mais eu trabalho apagando incêndio e fazendo papel operacional que meu time deveria estar fazendo e que eu sou muito caro para fazer, eu deixo de fazer as atividades táticas e estratégicas com absoluta certeza o teu time não vai estar fazendo. E aí fica todo mundo na operação. Sim. E não fica ninguém olhando o jogo de cima. É igual o técnico de futebol. Né? Ele está lá o tempo inteiro fora do gramado, fora do campo, da zona do campo, o tempo inteiro observando como é que está o esquema tático, o nível de cansaço físico, né? E está fazendo as pequenas substituições, ajustes, sendo que ele é um cara que ele não joga, ele não vai para dentro jogar. Ele olha o jogo um pouco mais de cima. E aí a gente como empresário às vezes está tão preso no operacional, está tão dentro do jogo, que a gente não consegue olhar o jogo de cima e ver de forma clara os problemas que estão acontecendo dentro da minha empresa. Eu estou tão preso que eu não consigo fazer. Então, acho que o terceiro erro é que a gente é muito tarefeiro. Né? Então, é falta de clareza, um primeiro erro que impede a gente de crescer. Isso se resolve muito com o trabalho de cultura, principalmente de visão, da clareza, da contexto para as pessoas. Tá? O segundo ponto, a gente é muito centralizador. A gente lidera muito por controle, então acho que a gente é conseguir descentralizar. A gente tem que entender que o nosso crescimento ele vai perder controle. Sim. É impossível você ter um negócio grande ou grandioso, ou com várias unidades e muitos colaboradores e ainda ter o controle de tudo. Você consegue fazer isso no ponto de vista de gestão. Você consegue ter o controle não fazendo tudo operacionalmente, porque você não é onipresente para fazer tudo operacionalmente, mas você consegue ter esse controle do ponto de vista de gestão, olhando para a gestão, para a estratégia, para planejamento, para rituais de gestão, acompanhamento de resultado das áreas. E isso poucos empresários sabem fazer. Por quê? Porque eles não são formados nisso. A escola não ensina, a faculdade não ensina a gente a ser empresário, a ser líder. A escola não ensina. Talvez a única faculdade que o MBA não ensina. Todo mundo está formando a gente para ser técnico. Verdade. Todas as formações que a gente tem hoje estão formando a gente para ser técnico. Talvez a única faculdade que vai ajustar e ensinar minimamente a gente a ser um bom líder, talvez seja, arrisco dizer que seja a faculdade de administração. Eu cheguei a fazer MBA em gestão empresarial e mesmo assim eu
nada ensina mais do que você Na estar no dia a prática, né? dia e do que você buscar ali, né, pessoas que já trilharam esse caminho e tem esse conhecimento mais específico com conhecimento prático, Sim. né? Conhecimento prático, não MBA. MBA são 18 meses ali de, de uma grade curricular que às vezes as cadeiras que você quer só vai estar daqui a 12 meses, daqui a 18 meses. É por isso que a educação livre no Brasil, ela tem crescido tanto. Verdade. Educação mais direta ao ponto, sem enrolação, mais prática, com método, com acompanhamento, com ferramenta. Então acho que a junção disso tudo faz com que talvez o porquê que os empresários estão tão no operacional e qual é a causa disso, eu arrisco dizer que são esses três motivos. Tá? Tem muito a ver com mentalidade, mas tem muito a ver com falta de clareza, tem muito a ver com a gente saber qual é o nosso papel de dono, tem muito a ver com a gente deixar de ser centralizador, começar a descentralizar, mas descentralizar não é delargar, é descentralizar com controle, com gestão, com estratégia, tá? E um Perfeito. terceiro passo, a gente deixar de ser tarefeiro, né? Deixar de ser o bombeiro do nosso negócio e começar a passar a ser um pouco mais estratégico. Nosso papel não é fazer, nosso papel é fazer as pessoas fazerem. Nosso papel é escalar o time para fazer as pessoas fazerem e dar clareza, dar direção para as pessoas fazerem. Perfeito. E quais são as consequências de um empresário ele estar preso no operacional? Consequências, né? Meu Deus, isso já aconteceu muito comigo, mas assim, eu não tinha vida, eu não tinha equilíbrio entre minha vida pessoal e profissional, eu ficava o tempo todo ansioso, me sentia ansioso, sobrecarregado, né? Parecia que a empresa ia crescer, ela tinha que, quanto mais minha empresa crescia, mais ela dependia de mim para tudo, Sim. né? Eu ficava muito sobrecarregado, eu tentava contratar pessoas e as pessoas não entregavam, eu tentava, as consequências são essas, é sobrecarga, é estafa, é burnout, que é o que está acontecendo hoje. Né? Muita gente querendo largar tudo, Sim. as pessoas querendo dizer, putz, Guilherme, era tão bom, cara, quando eu era pequeno, quando eu tinha menos funcionários, quando eu tinha muito menos problemas, tinha uma vida muito mais tranquila, muita gente querendo desacelerar, muita gente querendo dar um passo para trás. E eu acho que não necessariamente deveria ser assim, né? Porque a gente vê, cara, como é que essas grandes marcas funcionam, tem lojas no mundo inteiro, não vou dizer o nome das marcas, e o dono ele não é onipresente. O que é Exato. que ele sabe que outros empresários não sabem? Né? Por que, que a empresa dele, né, ela consegue crescer e de outros negócios não? Sim. Tá? Tem um empresário que teve uma entrevista com o Thomas Watson, ele foi o fundador da IBM. Na década de 50, a IBM, Hannah, foi a empresa mais valiosa do mundo. Aí perguntaram para ele assim, Thomas, velho, o que é que tu sabe que outros empresários não sabem? Por que a IBM é a empresa mais valiosa do mundo? Ele falou assim, cara, duas coisas simples. Primeiro, no exato dia que eu abri minha empresa, eu tinha uma exata noção, uma visão muito clara de onde eu queria chegar com a minha empresa lá no futuro. Eu saía de casa todos os dias, não era para fazer minha empresa funcionar. Eu saía de casa todos os dias para construir essa empresa que eu desenhei lá no futuro. Eu tinha uma visão muito clara. Perfeito. E aí, com a visão muito clara, eu sabia quem eram as pessoas que eu ia precisar no caminho. E uma terceira coisa que ele fala foi o seguinte: eu trabalhava a empresa para ela ser o que eu gostaria que ela fosse. Eu não trabalhava na minha empresa, eu trabalhava ela, para construir ela e o que eu desenhei lá no futuro, porque ele tinha uma Uau. visão muito clara. E aí ele fala assim, e o segundo ponto é que assim, minha empresa começou pequena. Toda empresa grande, um dia foi pequena. Né? Assim como uma grande vitória é feita de pequenas vitórias, um grande passo é feito de pequenos passos, uma grande mudança é feita de pequenas mudanças. Uma grande empresa ela começou pequena, mas ela começou. Minha empresa, ele fala assim, minha empresa ela começou pequena, mas com cabeça de empresa grande. Perfeito. Minha empresa não começou pequena com cabeça de empresa pequena. Sim. Sem visão, sem direção, sem estratégia, sem clareza, sem contratar as pessoas pelo fit cultural, sem cultura. Uhum. Minha empresa começou pequena com cabeça de empresa grande. E isso faz muito a diferença na vida das pessoas. Se não fizer isso, quanto mais tua empresa cresce, mais dor de cabeça ela vai te dar. Mais gente errada você vai colocar para dentro. As consequências disso, a gente fica muito ansioso, a empresa da gente depende da gente para tudo, a gente fica muito sobrecarregado. Imagino que eu
eu tinha muito isso, né? Em 2016 foi quando eu tive esse ponto de inflexão e esse insight, né? E aí eu tentei de tudo naquela época, Hannah. Eu tentei de tudo, pra você imaginar. Eu tentei trocar meu time inteiro. Teve uma época que eu troquei meu time inteiro. Eu trocava meu time, fazia contratação nova e continuava na mesma. Repetiu o comportamento, Eu né? contratei Headhunter para fazer contratação para mim, porque eu achava que era eu que não sabia contratar. Eu contratei uma consultoria de RH, eu contratei uma consultoria de gestão. Eu trazia pessoas mais sêniores, pessoas mais capacitadas, pessoas que recebiam salários maiores, pessoas mais sêniores, quando na verdade não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. Né? E eu continuava na mesma, com os mesmos resultados. Então não é isso que vai impedir o negócio. A consequência é essa. A gente, cara, às vezes queria até desistir do negócio. E como foi que você virou? Como foi que você mudou esse cenário? Tá, qual foi a virada de tudo isso, né? O primeiro passo foi que eu contratei, minha empresa estava crescendo muito rápido e eu achava que meu problema era a gestão. Precisava melhorar minha gestão, Sim. precisava melhorar meus processos, porque meus problemas de comunicação estavam muito altos dentro da empresa, as pessoas não seguiam os processos. E eu contratei um consultor, e o consultor chegou para mim na primeira oportunidade e falou assim: Guilherme, teu problema não é gestão. Você é uma consultoria de gestão, pô. Você tem gestão, você tem indicador, você tem dashboard, você tem BI, você tem ritual de gestão, você faz reunião de resultado, você acompanha, você avalia o desempenho, não é isso. Teu problema chama-se cultura organizacional. Aí eu olhei para ele e fiz, calma aí, como assim? Na minha cabeça, na hora, foi assim, cara, esse cara sabe de nada, velho. É mais um consultor desse teórico da vida que nunca empreendeu, que não tá no campo de batalha, que... E aí depois eu fui internalizar aquilo, eu fui começando a confiar, fui começando a ler, estudar, aprimorar isso, e fui começar a entender que por que eu estava tão preso no operacional e qual foi a minha grande virada de chave, meu grande ponto de inflexão, né? O que adianta? Aí foi minha interpretação. Eu comecei a identificar que eu estava com as pessoas erradas. Quando ele falou que o problema era a cultura organizacional, que a cultura é o que vai atrair as pessoas certas e repelir as pessoas erradas. Sim. Então, se eu tinha muitos problemas de comunicação, de as pessoas não seguirem processo, esses são problemas disfarçados de problemas comportamentais. Eu tinha muitos problemas de comportamento. Quanto mais gestão eu criava na empresa, quanto mais planejamento, quanto mais estratégia, quanto mais indicador, quanto mais meta, quanto mais processo, mais o meu time gastava energia, Hannah, para burlar tudo isso e nada funcionava. Nossa. Eu não sei se é o que acontece aí na tua empresa que você está me assistindo aí, mas teu problema, se for isso, não é problema de comunicação, não é problema de... Talvez seja falta de clareza, beleza, mas não é problema de comunicação entre as pessoas, nem é problema de processo. Né? E eu identifiquei que o processo ele só corrige a técnica. E o problema da minha empresa não era técnico, era comportamental. E aí caiu a primeira ficha. Cara, eu tô com as pessoas erradas. Tô com as pessoas e tô contratando e tô pagando muito caro, às vezes, para uma pessoa muito sênior, mas o problema dela não é técnico. E aí eu contratei uma pessoa 1 ano atrás também, que era júnior, e que eu consegui treinar ela fácil, e o problema dela que eu demiti ela também não foi técnico. Putz, se 9 a cada 10 pessoas que eu estou desligando na minha empresa era por questão comportamental, por que eu estou contratando pela técnica? Perfeito. E aí eu fui identificar que eu estava com as pessoas erradas. E aí olha que negócio curioso. O que adianta eu fazer gestão, eu ter processo, eu ter a melhor estratégia do mundo, eu ter a melhor gestão do mundo, eu ter o melhor processo do mundo com as pessoas erradas? O que adianta? Vai falhar sempre. Sim. Às vezes eu não tenho nenhum processo tão bom, nenhuma estratégia tão boa, nenhuma gestão tão boa, mas se eu tenho as pessoas certas, eu vou sempre explodir a concorrência. É explosão. E quem são as pessoas certas? São as pessoas que têm alinhamento com a tua cultura. E aí foi quando começou a linkar tudo. As fichas começaram a cair. Né? Putz, o que é que impediu e está impedindo eu crescer o meu negócio? É gente. Mas o que de gente? Comportamento. Tem a ver com contratação. Estou contratando errado. Estou contratando pela técnica, não pelo comportamento. Mas como é que eu contrato pelo comportamento? Tem que ter clareza da minha cultura e trazer pessoas que têm fit cultural comigo. E trabalhar isso muito forte lá dentro. Sim. E aí foi quando eu fui começando a cair as fichas e começando a montar os passos. Né? Tá todo mundo aí fora
E por que a gente fica tão preso no operacional? Porque a gente está só olhando de cima para baixo. Está só olhando retorno financeiro, mas retorno financeiro é fim, é consequência. Né? Às vezes a gente não está tendo crescimento no nosso negócio porque a base não está sólida. A fundação não está bem feita. E a fundação é a cultura. A cultura é uma cultura clara e uma cultura única, que é o primeiro passo, na minha visão, para eu sair do operacional. É a cultura que vai me dar o poder e a liberdade de atrair as pessoas certas e de repelir as pessoas erradas. Perfeito. Então, esse é o primeiro ponto, cultura. Segundo ponto, aí, primeiro passo, cultura. Quando eu tenho uma cultura forte, eu tenho uma possibilidade mais fácil de construir times fortes, que é o segundo passo. Eu não consigo sair da operação se eu não tenho gente que resolve meus problemas, se eu tenho gente que me dá problema. E aí o terceiro e último passo é eu dar o mínimo de uma estratégia clara, de dar clareza para as pessoas, para elas terem visão, para elas terem direção e para elas seguirem. Eu tenho certeza que ninguém sai para trabalhar. Vamos pegar a minha empresa. Eu tenho certeza que ninguém na minha empresa sai para trabalhar todos os dias pensando assim: hoje eu vou lá para a empresa com propósito lá do Guilherme, só para dar dor de cabeça para Guilherme, só para dar dor de cabeça para a empresa. Eu tenho certeza que o time de vocês também não pensa assim. Mas por que na prática isso acontece? Eu tenho certeza, ninguém tem essa maldade no coração a ponto de dizer: hoje eu vou para a empresa só para dar dor de cabeça para a empresa. Mas por que na prática às vezes essas coisas acontecem? Falta de clareza, por falta de densidade de talentos, construção de times fortes, por falta de estratégia, direção. Então esses são os 3 grandes pilares ali que vão fazer. E aí não tem como eu olhar primeiro para a estratégia. O que adianta eu ter estratégia, ter gestão e ter processos? E aí tem muita gente que está gastando tempo, dinheiro e energia tentando melhorar os processos, tentando criar mais processos, tentando criar um monte de estratégia. O que adianta tu começar a botar gestão, BI, dashboard, processo? Isso tá com as pessoas erradas. Tudo isso é importante, mas primeiro se trata a base. Vai tudo por água abaixo, tu não vai Sim. conseguir dar conta. Quanto mais, aí tu vai tentar montar o negócio, quanto mais tu tenta montar, mais desculpa vem, mais erro vem, mais retrabalho, mais o teu time vai burlar tudo isso e nada vai funcionar. Então, às vezes, a gente tem que primeiro trabalhar a base, igual construir um prédio. Eu consigo construir um prédio sem a fundação? Não consigo. O primeiro passo que eu tenho que colocar para construir um prédio é a fundação. Sim. Depois que o prédio está pronto, eu não vejo a fundação. Eu também não vejo a cultura da empresa. Eu só sinto, só sei que ele está lá. Sim. Então, se eu não tiver essa base primeiro, eu não vou conseguir atrair gente certa. Perfeito. E aí, se eu não conseguir atrair gente certa, não tem gestão que funcione. Não tem gestão que funcione com gente ruim, com gente errada. Não tem ditadura, não tem gestão, não tem gestão que funcione. Perfeito. Isso é o que a gente vive, e aí a empresa é nossa, a gente é empresário, a gente está no risco, a gente está no... Né? Se a empresa der prejuízo, a gente vai lá e vai cair para dentro para fazer acontecer. E aí a gente vai deixar de fazer o nosso negócio crescer. Então talvez esse seja o grande motivo pelo qual as pessoas não consigam sair do operacional e para o estratégico. Você está aqui como um treinador nessa tarde, nessa noite. Imagina que você está direcionando a bola para quem está te ouvindo. Uhum. Qual que é a tua palavra final? E tem até a bola, tem até a bola aqui, né? Exatamente. A bola tá aqui, inclusive. Aqui, pegar ela aqui assim, eu acho que só tem uma forma de se sair do operacional: construindo times fortes. E a responsabilidade da construção de times fortes não é do RH, é tua como líder. É tua como empresário. Não terceiriza coisas que não são terceirizáveis, tá? O RH, ele dá sustentação, ele dá apoio à contratação, ele é um coadjuvante, mas a responsabilidade da contratação sempre vai ser do líder. Se eu sou o técnico do meu time e o mérito do meu time é eu vencer o campeonato, eu não vou deixar, eu como técnico, eu nunca deixaria, Ana, eu nunca passaria a bola da escalação, da contratação para o meu auxiliar técnico ou para o meu RH. O time é meu, o mérito é meu, quem tem que contratar sou eu, quem vai escalar o time sou eu, quem vai treinar o time sou eu. Esse é o papel do técnico de futebol também. Eu acho que a gente tem muito a aprender com o futebol e o mundo dos negócios. Então, essa é a dica que eu daria, se fosse para deixar alguma palavra final aí para as pessoas. Muito bom. Beleza? Beleza, Chegamos no final. Galera, antes da gente encerrar, é o seguinte, recado final aqui que eu queria deixar para você, né? Aqui embaixo,
tá? Você que é empresário, você que é empresária, você que viu sentido nesse podcast, você que está preso no operacional e quer sair do operacional e mais para o estratégico, quer criar e construir culturas e times mais fortes, né? Que esse é o nosso intuito, é o que a gente traz aqui dentro do nosso podcast. Eu vou deixar um QR Code aqui. Aponta, pega teu celular aí agora, abre tua câmera, aponta a tua câmera, o teu celular para esse QR Code que está bem aqui embaixo, tá, da tela. E você vai ganhar um presente meu, diretamente meu, em nome da minha empresa, que a gente vai te dar um diagnóstico do que é que falta para você sair do operacional e construir culturas e times mais fortes. Se você também está aqui, ainda não seguiu a gente, depois de todo esse conteúdo que a gente trouxe, né, Hannah? Sim. O mínimo que eu acho que a gente deveria pedir, né, Hannah? Pô, segue a gente, dá uma moral pra gente aí. Segue a gente aqui embaixo, no YouTube, no podcast. Encaminha esse podcast também, esse episódio, para o máximo de pessoas que você vê que também está preso no operacional e que pode trazer, né, soluções aqui com essas informações, com essas sacadas que a gente deixou. Então, vamos encerrar, Hannah. Sim. Esse é mais um podcast número 7 da Empresa com Isso. Propósito, nosso podcast Culturas e Times Fortes. E a gente falou um pouquinho sobre como sair da operação, como parar de perder tempo no operacional e ir para o estratégico. Eu espero você no próximo episódio. Até o próximo.